Boa tarde, gente. Hoje vamos ter a doutora Mônica Metzinger aqui no meu Instagram. Vamos falar um pouco de imunidade, de vida saudável. O que é que está por trás de tudo que estamos vivenciando hoje? Por que nós não temos uma imunidade original com toda a tecnologia, com todos os profissionais que temos disponíveis aí? O que é que está acontecendo com a gente? Vou chamar uma amiga no qual admiro muito, a doutora Mônica Metzinger, nutricionista integrativa, para estar batendo um papo aqui gostoso, para a gente mencionar o que a gente tem de novo hoje na relação da nutrição, na relação da tecnologia. Vamos lá, vou chamar ela aqui para a gente conversar. Boa tarde! Olá, doutora Mônica, que prazer ter você aqui comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre nutrição, biofísica. Já tem um tempinho que eu estou namorando de chamar você. Eu estou vendo seu crescimento Boa tarde. profissional, os cursos que você está fazendo. Eu falei, gente, tem muita coisa legal para a Mônica compartilhar aqui no Instagram, que são, assim, informações preciosas para o momento que a gente está atravessando, né, doutora Mônica? Com certeza. Obrigada, Larissa, pelo convite. Prazer estar aqui falando com você. Eu que agradeço. Pois é, gente, é muito gostoso, né? Quando a gente começa a falar de tudo que nós estamos aí há anos estudando, correndo atrás a cada curso, e são informações transformadoras, né, Larissa? A gente sabe que tudo que a gente vem aprendendo, a gente tem vontade de gritar para o mundo inteiro, É, dá vontade de gritar para o mundo tudo que nós sabemos, temos conhecimento, que é de fato transformador e que pode salvar vidas. exatamente. Então, acredito que uma live como essa, e que infelizmente muitas pessoas ainda não valorizam, né? Uma informação que está aqui gratuita, né? O YouTube tem tantos vídeos, tanto conteúdo maravilhoso, muitas pessoas ainda não valorizam tudo isso. Mas a gente está aqui um trabalho de formiguinha para tentar colocar uma força maior ainda nessa linda missão que nós temos nas mãos, né? Porque a gente tem essa consciência que uma pessoa que entende o propósito, e entende o valor de uma informação como essa, quando ela consegue identificar o que realmente está bloqueando o organismo dela, e pode passar esse conhecimento para um pai, para um avô, para um tio, que são coisas do nosso dia a dia que vão assim, mudar completamente a nossa cultura. Claro que uma construção. Cada dia é um tijolinho novo, mas quando a gente tem acesso a esse conhecimento que a doutora Mônica vai estar compartilhando e a gente vai colocando em prática, a gente vai vivenciando mudanças que remédio nenhum vai poder fazer por você e até que alimentos, de uma forma assim geral, infelizmente no mundo que a gente está vivendo hoje, não podem fazer também o que eles fariam por nós há um tempo atrás, pela questão, né, de tóxicos, pela questão que estamos vivenciando nesse meio ambiente que está com uma ação direta da indústria capitalista, como é que eu vou falar? O avanço da alimentação, né? A questão dos agrotóxicos, pesticidas, aromatizantes, conservantes. Então, os alimentos que meus avós tinham, a qualidade que eles tinham na alimentação era uma. Hoje, nós estamos vivenciando um outro cenário. É isso que a doutora Mônica vai conversar um pouquinho, essa visão integrativa do que está realmente acontecendo com o nosso organismo. É isso aí, Larissa. É o que a gente estava conversando, né? O que é ter saúde de verdade? No geral, hoje em dia, quando a gente olha para essa questão do modismo, né? Dieta low carb, dieta cetogênica, parece que só tem saúde quem come o orgânico, quem come arroz integral, quem come brócolis, e quem come arroz branco não é saudável. É o que eu acabo ouvindo dos pacientes. Quem come granola é mais saudável de quem não come. Será que de fato é isso? Será que o fato de uma pessoa se alimentar orgânico, com muitas frutas e salada crua, ela é mais saudável do que a outra? Hoje, com toda a formação que eu tenho ao longo dos anos conquistado, estudando hoje biofísica, eu vejo que não é bem assim. E ao longo dos anos a gente vai adquirindo a bagagem, né, como profissional, o conhecimento clínico, que é diferente do teórico. Então a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona. Então hoje em dia, eu como nutricionista e hoje terapeuta, hoje eu enxergo de forma mais ampla. Então, juntou a bioquímica com a biofísica.
Então, como nutricionista, pensando só da parte bioquímica, eu acreditava assim, tem que comer arroz e feijão, arroz integral, salada crua, o ano inteiro, a vida inteira, suco verde, vamos ser saudáveis. Só que na prática clínica, eu vi que não era bem assim. Então, ao longo dos anos, tudo aquilo eu fui prescrevendo para os pacientes, felizes da vida, achando que ia ter resultado, eu não via muito resultado. E isso foi me frustrando, porque eu via, poxa, eu aprendi isso, não é possível, eu passei probiótico para o meu paciente, por que que não está melhorando? Ah, mas eu passei suco verde, Larissa, como que não melhorou? Eu aprendi isso. Aí depois, aprendendo sobre a biofísica, a gente vai vendo que os dois se completam, mas que a biofísica antecede a bioquímica. Então, ou seja, eu preciso entender a individualidade desse paciente, se esse alimento é ressonante com o corpo dele, como que está esse terreno biológico a nível de toxinas, que é o que você fala tanto e de uma forma tão maravilhosa, como que está a nível dos vermes, dos parasitas desse paciente. Então, às vezes, esse paciente está tão intoxicado, com tanta verminose e fungos, que por mais que ele se alimente de uma alimentação maravilhosa, orgânica, ele não vai ter resultado. E é isso que eu encontro no consultório. Mas, doutora, eu malho a semana inteira. Eu tomo tantos suplementos, ainda tomo suplemento injetável, e não está tendo resultado. Nossa, eu já fui em tantos profissionais bons, doutora, eu viajei para São Paulo, já fui em Rio de Janeiro. O que está acontecendo comigo? E aí aqueles questionamentos dos pacientes foi me despertando mais vontade de estudar, que eu falei, caramba, não é possível. Pacientes que forem em profissionais tão conhecidos, né, da medicina integrativa, por que que não está tendo resultado? E aí veio essa informação fantástica da biofísica, que eu falei, caramba, era isso que faltava para fechar, né, com chave de ouro todo esse conhecimento, essa busca, né? E você sabe melhor do que eu de todo esse lindo caminho da biofísica. Então, hoje, eu vejo que não tem como a gente ter, de fato, uma boa saúde imunológica, uma saúde, né, mais completa, mais fortalecida, se a gente não tiver essa visão de limpar esse terreno biológico primeiro. E às vezes, quando eu falo isso com o paciente, Larissa, vamos limpar o terreno biológico, sim, vamos tomar suco verde, né? Então vamos tomar as culturas. Ainda tem essa visão que quando a gente fala de destoxificar, desintoxicar, é o famoso suco verde. E vai tão além do que isso, né? Hoje, com as ferramentas da biofísica, eu pelo menos, eu fico assim, de boca aberta. Quanto mais eu vou estudando, eu fico, meu Deus, isso existe, que coisa mais fantástica. Então, a tecnologia vai ter para o mal e vai ter para o bem. Né? Então, graças a Deus que está aí surgindo, falando do Brasil, né? Profissionais tão fantásticos como você, que está aí se dedicando a usar essa ferramenta da tecnologia a nosso favor, a estar potencializando e não é desmerecendo nenhuma outra área. Eu acredito que quando a gente junta as áreas, Exatamente. junta as forças, o tratamento multidisciplinar, aí não tem realmente como a gente não fortalecer o organismo. Então vai entrar o dentista, vai entrar o médico, vai entrar o terapeuta, mas que a gente tenha essa visão holística. Exato. Porque se não tiver, infelizmente, é o que eu vejo muito, vai ficar patinando, melhora, volta, e de fato nunca tem uma imunidade tão fortalecida, chegando aí na sua vitalidade máxima. Exatamente. É isso que Olá, Cleómenes, boa tarde, seja bem-vindo. nós, eu e meu marido, víamos, sentíamos e era comprovado na clínica com os resultados. Porque a nossa caminhada, né, o amor às vezes faz coisas que é predestinada por Deus. Paulo, para ficar mais perto de mim com a vida dele corrida, ele começou a estudar comigo nos cursos que eu ia, porque eu comecei a fazer a pós em Recife, depois fui para Porto Alegre, São Paulo. Todos esses cursos ele foi me acompanhando e aplicando junto comigo. Então a gente começou a ver o resultado de você limpar o terreno biológico, nos conceitos que meu marido, no caso, já tinha através da biologia celular voltada à ortopedia regenerativa. Eles falam justamente essa questão da limpeza do terreno biológico para a regeneração do organismo. Então, isso na minha área, na época que eu só estava com a saúde mental, eu comecei a ver isso também muito nítido, que muitas vezes o paciente tinha problemas psicossomáticos que não era uma questão psicossomática de um trauma, era uma questão fisiológica de um organismo intoxicado, que não tinha como produzir os hormônios do bem-estar,
que não tinha como estar em Sim. homeostase. Então, você vê que realmente é a integração, porque quando nós, profissionais de saúde, a gente se abre e quer entender de fato um pouco de cada coisa, para entender o que aquele paciente que está chegando para a gente está precisando, a gente consegue enxergar além do que o corpo diz, além do que as palavras eles dizem no nosso consultório. Porque a gente entende que existe esse fator causal do meio ambiente. Infelizmente, estamos numa era altamente tóxica e que esses dejetos, eles bloqueiam o nosso organismo, inclusive até a própria alimentação, né, doutora? Porque você come um alimento que você está ali fazendo uma dieta, querendo que aquele alimento faça realmente a função dele de nutrir as nossas células, mas às vezes as substâncias que estão ali dos agrotóxicos eles desconfiguram os nutrientes do alimento. Com Então, certeza. a gente come o alimento, mas a gente não tem biodisponibilidade de nutrientes. Então, hoje em dia, que é assim, você fez a pós lá em Ribeiro, você sabe que hoje a gente tem uma suplementação, pelo menos assim, personalizada, mas que você tenha consciência que aquele suplemento é um aporte que você está dando para o seu corpo, porque a gente está com os alimentos intoxicados. E eles não estão fazendo a função que eles deveriam fazer, né? Porque eles estão realmente com efeito médico. Com certeza. Muitos pacientes questionam, principalmente os mais antigos, mas doutor, eu preciso tomar suplemento? A nossa resposta é, antigamente, de fato, não precisava, na época dos nossos avós, que o terreno, né, quando a gente fala o solo, estava muito mais enriquecido do que hoje, não tinha o nível de agrotóxico que nós temos hoje. Então, aquele povo que vivia de forma muito mais natural, pegava o sol, tinha menos estresse que nós, não precisava, a vaca namorava nessa época, hoje a vaca nem namora mais. Então o leite era mais saudável, é indiscutível a qualidade. Tanto é que já tem artigos científicos comparando, por exemplo, o nível de nutrientes de uma castanha de caju do Nordeste, se não me engano o estudo foi de Fortaleza, com a castanha de caju de alguma cidade do Sul. Eu me lembro desse estudo na faculdade. E mostrando como que era a composição totalmente diferente do solo. Então, para a gente ver, dependendo do local que a gente estiver no Brasil, vai ter um solo mais empobrecido e outro, né, mais em equilíbrio ainda. Se a gente falar, por exemplo, de magnésio, de minerais. Magnésio no Brasil, o solo é totalmente empobrecido. Então, se a gente pegar na época dos nossos avós, ainda tinha um pouquinho. Na nossa época agora, realmente a gente precisa do suplemento. Mas eu tenho que colocar aí um parêntese nessa questão do suplemento. Não é só tomar suplemento. Eu recebo pacientes que estão gastando em torno de R$ 2.000 por mês de suplementação. E não está tendo resultado. Então não é bem assim, oba-oba, vou gastar meu dinheiro com suplemento e vou virar o super-homem e a super-mulher. Não é assim. A gente sabe que o simples funciona, desde que o corpo esteja preparado para esse simples. Então é a gente limpar o terreno biológico. Essa é a minha frase com todos os pacientes. Não tem como. A grande questão é que a parte da suplementação virou um modismo, um status. Sim. Dizer que toma tal e tal suplemento, eu fui para os Estados Unidos, eu trouxe tal e tal suplemento, eu vou no nutrólogo tal, eu gasto R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, virou status. Sim. Só que até quando esses pacientes estão tendo resultado mesmo? Então é isso que eu venho pegando, os pacientes que já estão sofrendo há anos, gastando muito dinheiro com suplementação e nunca ouviu falar dessa questão da limpeza do terreno biológico. O máximo que eu ouvi falar de uma limpeza orgânica é o suco verde ou então tomar alguns suplementos para o fígado. Isso. Imagina um fígado, a gente tomando lá o suplemento para desintoxicação, mas esse fígado cheio de ascaris, cheio de parasita. Como que esse suplemento vai agir, vai estar no seu potencial máximo? Não vai. Então hoje minha visão ampliou demais para isso. Hoje eu já não consigo mais suplementar tanto o paciente numa primeira consulta. Então a visão vai ser sempre essa, mostrar que ele precisa ter o profissional habilitado junto dele, essa equipe multidisciplinar, para conseguir eliminar esses metais tóxicos. E eu quero aproveitar e falar de que no geral, quando a gente fala metal tóxico, aí a pessoa pensa mercúrio, alumínio, chumbo, mas tem uma química tão pesada, que está tão presente na casa de quase todo mundo, que é um solvente perigosíssimo e que principalmente as donas de casa estão tendo contato, que é a água sanitária. Larissa, eu não sei se na sua casa tem isso, mas eu fico assustada, principalmente agora nesse momento de pandemia,
O pessoal está usando água sanitária como se fosse perfume, né? Exato. É o tempo inteiro. Eu peguei um quadro clínico de um adolescente que estava com suspeita de psoríase e, na verdade, era o excesso de água sanitária que a mãe estava usando no chão de casa e o pé absorve tudo. Então, ele estava absorvendo um solvente que vai direto para o fígado. Então, imagina, uma pessoa... Vamos falar de mulher, que eu atendo muitas mulheres e as mulheres são as mais sensíveis com essas questões. Ela usa água sanitária todos os dias, aí ela começa com dores nas articulações, começa com depressão, os problemas hormonais. Aí ela vai para um médico bem famoso que vai entupir ela de hormônios e de suplementos. E que até um tempo atrás eu até defendia. Mas hoje em dia eu não vejo tanto resultado assim. Ela vai melhorar um pouquinho no início, mas depois vai estagnar. O que adianta ela continuar usando esse tanto de suplemento se ela continua com veneno dentro de casa? Não adianta. Ela tá A gente tem que ir na causa, como a medicina chinesa fala, vai na raiz do problema, para você conseguir ter essa visão holística que a gente tem hoje, para ajudar o paciente. Então, às vezes, vai ser às vezes não, 100%, vai ser o simples. Então, quando a gente vai questionando esse estilo de vida, né, o que a pessoa usa em casa de cosmético, que você fala sempre e está totalmente certa, os produtos de higiene, a pessoa está ali, a destruição da saúde dela está dentro de casa. É no detergente, é no solvente que tem no sabão em pó, é água sanitária. Tem um produto que eu sou louca para falar mal dele, mas eu tenho medo de um processo. O nome dele começa com liso, eu não posso terminar o resto. Tá fazendo o maior sucesso, tem propaganda dele, ele é um dos maiores solventes que nós temos, destruidor do nosso fígado. E questão de minuto, ele está ali destruindo diretamente o nosso fígado. Então, como ter um sistema imunológico fortalecido com solvente dentro de casa? Então, são essas questões. Não adianta só pensar em tomar própolis todo dia, shot todo dia, se você está ali tendo solvente, tóxico o tempo inteiro, e em nenhum momento da vida você parou para fazer essa purificação. Fala um pouquinho, Larissa, estou falando demais. Não, aqui a casa é sua e eu quero que você realmente compartilhe seu conhecimento, que esse conhecimento que eu tive há um tempo atrás realmente deixou tanto eu quanto meu marido em choque. E a gente começou o quê? A focar na limpeza. Falou, peraí, o que é mais importante aqui? Já que o nosso organismo ele tem um sistema de autocura, já que o organismo ele tem um sistema natural, inato dele da homeostase. Ele está sempre tentando nos levar. O grande problema é que são os bloqueadores, que nós estamos tendo acesso de poucos anos para cá. Então, o que a gente começou a fazer? Limpar e dar o adubo certo, a plantinha certa. Mas o adubo certo, a plantinha certa, não vem exame de sangue também. Aí já é outra coisa que a gente tem que abrir a mentalidade para entender que o sangue é um transporte. Todo mundo fica focando muito em exame laboratorial de sangue, mas há estudos que dizem que a forma de avaliar já é uma forma totalmente diferenciada da convencional. Eles não mostram exatamente o que está acontecendo dentro da célula, ele mostra fora, no terreno biológico. Então, o que a gente tem que preocupar é o que já entrou ali dentro. Então, para isso, a gente precisa de aparelhos de ressonância, biorressonância, para ver outros elementos que não saem no exame de sangue, que são medidos justamente por esses aparelhos. Porque a gente tirando aquilo ali, a gente consegue fazer com que saber exatamente o que o paciente precisa de nutrição e quais são os metais pesados que estão bloqueando com que aquele nutriente entre. Porque tem isso também. Às vezes você nutre, mas os metais pesados não deixam aquele suplemento fazer o papel que ele precisa fazer por causa dessa intoxicação. Então a gente foi vendo casos milagrosos. E isso acontece muito, Larissa, com a questão da tireoide. A tireoide é como se fosse um para-raio. Ela é um órgão extremamente sensível às toxinas. Então, o que eu mais pego no consultório são, como eu atendo muitas mulheres, mulheres com hipotireoidismo subclínico. Então, ela está ali com vários sinais e sintomas de um hipotireoidismo, mas ela passou no médico e, entre aspas, os exames laboratoriais estão ok. Ok da forma mais arcaica, né? Que a gente sabe que isso já ficou para trás, esses exames, há muito tempo. Então, ou seja, ela está ali e colocando em observação também aquelas mulheres que já estão tomando os hormônios para tireoide, um Purão, Eutirox, e não está tendo resultado. O que está acontecendo? Esse corpo está tão intoxicado que esses hormônios não estão convertendo da forma ideal. Então, ou seja, uma tireoide super intoxicada, inflamada,
Como que o Puran, o Eutirox, vai agir? Não vai. Então, daqui a pouco o profissional está aumentando a dose, é 50, é 75, é 100, e daqui a pouco tem que trocar de marca, porque acha que é a marca que não está funcionando. Eu pego isso direto. E quando você promove uma purificação no corpo desse paciente, o próprio médico começa a ver a evolução do paciente e vai diminuindo dose e desmamando. Isso. Então, isso é fantástico. E você falando aí de exames mais modernos, como a biorressonância, que é simplesmente surreal de fantástica, a gente consegue personalizar a dose, né, Larissa? Sim. Isso é muito maravilhoso, que a gente vai identificar se esse paciente precisa de fato do hormônio, se precisar, quanto de hormônio que ele precisa. E isso, por mais que um profissional seja habilitado, estudioso, tenha prática, ele não tem esse poder de saber. Não. Quando a gente tem a ferramenta certa, a gente consegue personalizar. Então, é isso que me encanta. Eu falo para o meu esposo que é um caminho sem volta, é apaixonante. Quando você consegue personalizar a dose, isso é fantástico. A Rússia já usa isso há muito tempo, a gente que está aqui bem atrasado. Estamos super atrasados. Quando eu comecei... Pois é, quando eu comecei a ver que a gente está atrasado, eu falei, meu Deus, como? A gente tem que gritar isso para o mundo. O grande problema, Larissa, para a gente, é que como isso tudo, entre aspas, novo para aqui, para o país, né? Parece que tudo que a gente fala é mentira, Sim. é besteira, Sim. a gente está só querendo ganhar dinheiro, estamos inventando, é uma pena. É uma pena. E a mensagem que eu posso deixar para quem vai assistir esse vídeo depois, que nós vamos compartilhar muito, todo mundo vai assistir, se você que está me ouvindo tem alguma doença que os médicos falam que não tem cura, que você vai usar medicamento a vida inteira, sabe de uma coisa, tem muita informação fantástica que pode transformar a sua saúde, sua qualidade de vida. Então a dica que eu dou é sempre ter ao seu lado um terapeuta, cada um vai dar um nome, terapeuta holístico, terapeuta quântico, né, Larissa? Procure um profissional que trabalhe com biofísica. Aí sim, vai começar a descobrir sua saúde de volta. Exatamente. Porque enquanto estiver pensando nos fármacos, só suplementação, vai patinar. Porque é isso que a gente atende esses pacientes, né, Larissa? A gente vê e a gente sofre junto com eles. Porque a gente vê que são pacientes que estão há anos gastando tanto dinheiro, sem solução, sofrendo, porque a família inteira sofre junto. Nossa. Você sempre que inicia um tratamento, você está ali naquela expectativa, né, que vai melhorar, e quando você vê, está na mesma situação. E quando a gente vai para os cursos, né, Larissa, eu mesma já vi resultados fantásticos. Eu ainda estou começando, né, caminhando com esses resultados, ainda não tenho esses resultados espetaculares com a biofísica, porque eu estou engatinhando ainda. Você teve bebê, mas a gente vai ver. Você engravidou, teve bebê, foi na época que você ia aplicar mais grandes coisas. Isso, mas vai chegar meu momento. Mas eu vou compartilhando o que eu vejo, né? Tem um caso lindo que eu falo do Alexandre Távola, que eu admiro demais, que teve um câncer que foi mostrado pela medicina que ele ia morrer em alguns meses. E ele transformou a história dele com a biofísica, limpando o corpo dele até hoje, mostrando esse resultado fantástico. Eu mesma presenciei nas aulas o paciente que não estava enxergando mais, ele não estava andando mais por parasitas que estavam destruindo o organismo dele, e os médicos não acreditavam quando a gente mostrou esse resultado da verminose. E durante as aulas ele foi sendo tratado pelo Alexandre Távola, pelos aparelhos da biofísica, toda a parte da limpeza da Uda Clark. E ele, no final da pós-graduação, ele já estava enxergando, Larissa. Eu vi isso, ninguém me falou. Ele já estava movimentando as pernas. Uma coisa é você estudar em um artigo manipulado com interesse, outra coisa é você ver que a família estava ali, a gente acompanhando. Então, isso é transformador. Isso me deixa assim, todos os dias eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter essas informações. E a gente quer gritar para o mundo isso tudo, que as pessoas possam ter essa informação. Então, assim, o que eu deixo de informação para quem vai assistir essa live depois, se está passando por uma patologia grave, procure um profissional habilitado em biofísica. E se ainda está com uma saúde até mais ou menos, também procure para evitar problema no futuro, né, Larissa? Porque a gente tem que cuidar enquanto está bem, não é esperar piorar, não é? Exatamente. O segredo é realmente a prevenção. E o que eu sempre digo, que o maior segredo, além da prevenção, é o conhecimento. Agora, o conhecimento colocado em prática, porque a gente está passando por um momento crítico, né? Muita gente está sofrendo por falta de informação. Eu acredito que se
nós tivéssemos muitos profissionais preparados com esse conhecimento, nós teríamos, sim, ajudado muitas pessoas a ter uma imunidade original, que é o que eu digo de uma semana que eu vou fazer de workshop para falar um pouco dessas informações para vocês. O que foi que os estudos que eu tive durante esses 10 anos trouxe para a minha clínica e para o meu marido e que transformou vidas? Que esse milagre que você viu, eu já vi dezenas no meu consultório. Cadeira de roda e várias patologias que eu não vou dizer o nome. Então, as palavras que a doutora Mônica falou, uma coisa que eu tenho certeza, não existe doença que não tenha cura. Eu tenho certeza disso, tudo que eu estudei. Eu tenho medo de falar isso. Quando nós temos uma patologia, nosso corpo está assim por causa disso, disso, disso. Mas nós não fomos programados. Nosso DNA não foi programado para isso. Pelo contrário. Nós fomos programados para ter doença plena. Agora, nós temos que entender o que está acontecendo. Nosso corpo não está conseguindo fazer o que ele deveria fazer. E quando a gente entende isso, entende que nós temos na mão uma ciência que chama epigenética, que nós temos como mudar toda a questão do nosso DNA, toda a questão do nosso organismo através da mudança de hábitos e principalmente através da mentalidade, porque a nossa mente só consegue gerar no nosso corpo aquilo que ela acredita. Senão, o que vai acontecer? Você vai chegar na doutora Mônica, ela vai te passar a informação. Aí você vai para o médico. O médico vai virar para você e falar que é mentira, que é charlatanismo, blá, 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 blá. Sabe por que ele vai falar blá, blá, blá? Porque ele nunca estudou isso. Ele não sabe nem que isso existe. São ferramentas novas, é uma ciência nova que está chegando agora e trazendo toda a diferença para a gente, na nossa parte clínica. Mas, infelizmente, o profissional ele tem que decidir se ele quer dar esse passo, se ele quer acessar essas ferramentas, se ele quer estudar, porque biofísica não é matéria de nenhum curso da área da saúde, principalmente medicina. Médico não entende nada disso. Por isso que a saúde integrativa é uma ferramenta que vem complementar o medicamento que você está usando, o tratamento que você está usando, porque a gente vai lá na raiz para que aquele medicamento faça o efeito programado por ele, porque o medicamento ele não funciona sozinho. O organismo precisa de um monte de coisa para fazer com que aquele efeito realmente aconteça. Então, às vezes, você usa a medicação e um tempo o corpo não responde mais, mas o problema não é a medicação. O problema é a intoxicação, que é isso que a doutora Mônica está trazendo para nós, com coisas que estão no nosso dia a dia que a gente nem sonha, que pode proporcionar algo assim, devastador na nossa saúde. E a nossa imunidade também reflete diretamente nisso. Essa falta de informação, coisas que a gente poderia fazer no dia a dia. Com certeza. E você falou, eu estava aqui pensando, questão de saúde que todo mundo deseja, almeja, um sistema imunológico ótimo, maravilhoso, mas a saúde e um sistema imunológico potente, a gente tem que merecer, não tem, Larissa? Sim. Eu acho que a gente tem que merecer e a gente tem que querer e correr atrás. O que eu tenho visto? As pessoas querem, mas elas não querem pagar um preço. Então, essa é a grande questão. Como eu ainda estou começando nessa área da biofísica, o que eu percebo com os meus pacientes? Que eles acabam me procurando ainda só com a visão da nutrição. Quando eu mostro esse outro caminho, né, de limpar o terreno biológico, a questão dos vermes, dos fungos, enfim, dos vírus, o paciente acha, meu Deus, mas isso vai ser difícil, eu vou ter que mudar muito meu estilo de vida. Então, assim, as pessoas querem, mas querem um milagre também. Sim. Querem uma pílula mágica. Mas é e aí é muito complicado. Porque todo mundo se acostumou a ir no médico e ter um remédio. Começou a ter alguma coisa que está acontecendo grave, eu vou tomar uma vacina e isso vai resolver. Não é assim mais. Não dá mais. Com certeza. O que adianta, né, Larissa, tomar, né, a picadinha aí e tá cheio de solvente no corpo, gente. Eu não consigo imaginar isso. O corpo está totalmente intoxicado, inflamado. Então, assim, é justamente essa visão que precisa começar a mudar. E nós estamos aí para fazer, né, essa informação, nem que seja trabalho de formiguinha, que as pessoas comecem a ter essa visão. Você estava falando, eu estava aqui pensando sobre a questão hormonal, né? Esse mundo aí, principalmente das mulheres, questão da beleza, saúde sexual, emagrecimento, os hormônios estão aí bombando. Não sou contra, mas eu acredito que ele é a cereja do bolo. Então, o que eu recebo muito no consultório é justamente isso. Mulheres que têm alimentação péssima, diz que vai mudar, vai melhorar, mas o corpo está ali inflamado, intoxicado, mas ela já veio com a prescrição do médico para colocar um implante,
ou para usar hormônio bioidêntico, enfim. Como que a gente vai perceber a evolução desse paciente? Não vai. E aí daqui a pouco vai sair falando mal do médico, do implante, do hormônio que não presta, não funciona. Não funciona porque o corpo não está preparado. Então a gente aprende que primeiro a limpeza do terreno biológico, depois isso tudo vai fluindo. Então, por exemplo, hoje em dia as mulheres jovens, né, estão cada vez mais buscando tratamentos hormonais. Será que precisa disso? O corpo tem o poder de produzir esses hormônios naturalmente. Por que tão jovens precisando? Progesterona é o que mais tem as mulheres com déficit de progesterona altíssimo. E a gente sabe que é um corpo intoxicado. Mas é mais fácil usar o hormônio do que limpar o corpo, do que mudar o estilo de vida, do que dormir mais cedo, porque dormindo mais cedo a gente consegue também limpar o terreno biológico e produzir hormônios. Então, eu sempre falo, eu tenho tentado aos poucos mostrar essa visão para os pacientes, que não é só alimentação saudável que vai nos tornar pessoas mais saudáveis, não é só suplementação e não é só a limpeza do terreno biológico. Também não adianta limpar e voltar tudo de novo. A gente tem que ir mudando os hábitos. Então, o nutricionista, qual a função do nutricionista nessa questão, essa transformação? Mostrar todas esses pontos negativos dentro de uma casa, por exemplo, uma casa para ser mais saudável. A gente vai mostrar dentro da cozinha as vasilhas plásticas, tipos de panela, por exemplo, o café que está tão na moda agora, o café em cápsula, né? Ali tem muitas toxinas, bisfenol, alumínio. Então, às vezes, você está ali junto do terapeuta fazendo toda a limpeza do terreno biológico, mas chega em casa, você está ali se intoxicando mais e mais. É claro que não tem como a gente viver numa bolha, a gente ficar livre totalmente, isso é impossível. Mas se a gente tiver essa mudança do estilo de vida, a gente vai conseguir minimizar isso. E quando a gente for passar para essa etapa da limpeza do terreno biológico, a gente vai ter ainda mais resultado e conseguir manter isso. Então, é por isso que é importante esse trabalho multidisciplinar. Às vezes a gente começa a enxergar coisas que estavam ali na nossa frente, atrapalhando o processo, e o profissional nutricionista vem para ajudar. Exatamente. Essa questão da desintoxicação, o grande problema desses tóxicos, né, que hoje são mais de 1.200.000 substâncias tóxicas. A questão que a doutora Mônica falou da questão hormonal, que são os bisfenol, e vários disruptores endócrinos, que eles fazem papel de hormônio, não deixam o nosso corpo produzir hormônio. E às vezes até a gente colocando hormônio para dentro não funciona, porque o receptor está bloqueado. Então, realmente, a limpeza é a chave de tudo. É a chave de qualquer tratamento que você possa estar fazendo com qualquer saúde. É isso que vai te proporcionar o resultado. E voltando à questão da imunidade, que o doutor da Clark mostrava para a gente, a questão das doenças autoimunes e por que o nosso sistema imunológico não funciona. Porque esses metais tóxicos, essas substâncias tóxicas, elas bloqueiam os nossos agentes de defesa. Porque ele é como se você colocasse uma venda nos olhos, dos glóbulos brancos. Eles não conseguem enxergar o agente agressor por causa da condição que está aquele sangue, de tanto tóxico que eles estão. E eles tentam se locomover para pegar esse agente agressor, né, e retirar ele do nosso organismo, mas até a locomoção deles fica comprometida porque esses metais pesados, eles sobrecarregam. É uma energia mesmo, eletromagnética que eles têm, não deixam eles se locomover. Então, além deles não conseguirem detectar, fica difícil ainda eles se locomover no nosso organismo. Fora a questão também dos minerais que fazem com que eles realmente estejam ativos no nosso organismo, como selênio, zinco. E não tendo os minerais, a nutrição adequada, porque, infelizmente, a condição dos alimentos não está legal, né? Por causa da forma com que eles são feitos, e o terreno também, o solo, etc. Nosso corpo exposto a um monte de substância tóxica. E a gente, assim, se sentindo pressionado na questão psicossomática, com um monte de notícias, né, que umas são reais, outras não, e por aí vai. Então, a gente fica nosso organismo fica realmente num campo de batalha. Onde, o que é que, mais uma vez, vai fazer com que a gente respire? É o quê? É o conhecimento. Agora, o conhecimento colocado em prática, para a gente conseguir fazer mudanças do nosso dia a dia, de hábitos, que a longo tempo vão proporcionar verdadeiras mudanças na nossa saúde, que é a mudança realmente do estilo de vida. A desintoxicação, ela vai ter um efeito
excelente, por quê? Porque, por exemplo, chegou agora o João, na clínica da doutora Mônica, que tem 45 anos. Então, a gente vai limpar esse terreno biológico de 45 anos que está exposto a várias toxinas. Então, o organismo vai reagir. Aquele organismo, ele realmente ele vai sofrer mudança. Porque as causas vão ser retiradas. Mesmo que ele não queira mudar o estilo de vida dele. Ele vai ter resultado. Com certeza. Porque a limpeza proporciona isso. Independente dele querer se abrir, dele querer realmente modificar esses fatores causais. Então, o que eu vejo na clínica é o que falta é conhecimento, né? E profissionais que se abrem a essas ferramentas. São ferramentas que potencializam com que o organismo entre em homeostase, porque a gente tira os bloqueadores, o que não faz com que aquele organismo faça as funções naturais. Mas sabe o que acontece, Larissa? Você falou certo. O que falta são os profissionais ampliarem a visão para todo esse mundo lindo que nós estamos apresentando. Mas o que eu percebo é justamente, é muito mais fácil você seguir um protocolo do que você aprendeu na faculdade, copia e cola, do que você parar para estudar. Porque tudo que a gente vem fazendo é o nosso tempo, é a nossa dedicação. A gente não para, é o tempo inteiro estudando, é curso, é curso. É um mundo gigante a gente aprender cada vez mais. Então é isso que eu vejo em muitos profissionais. Essa questão do copia e cola de protocolo. E isso não funciona, porque nós somos seres totalmente individuais, bioquimicamente e biofisicamente falando. Então, se a gente seguir protocolos fechados, dificilmente a gente vai ver um resultado positivo no consultório, que é o que eu fazia antes, é o que eu aprendi na pós-graduação. Minha primeira pós-graduação, eu copiava e colava todo mundo. Mudava uma coisa ou outra, você não vê resultado. Então, hoje, enxergando, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu sei que isso acontece com praticamente todos os profissionais, a gente tem que querer mudar, né? Então, hoje eu vejo que isso não funciona. Então, hoje eu vejo a ferramenta da biorressonância como uma estratégia, assim, fenomenal, para a gente conseguir, de fato, individualizar e personalizar o tratamento. Falando aí no lado que eu atendo bastante, das mulheres que querem engravidar. Então, graças a Deus, está começando a ampliar essa visão de pensamento, de colocarmos em prática a epigenética, fazendo a programação fetal. Só que o que tem me deixado triste é que elas ainda têm a visão de que em um mês a gente consegue limpar o organismo, o terreno biológico, e não é bem assim. Eu tenho atendido, infelizmente também falando, muitas mulheres que vão fazer FIV. Eu atendi uma tem, acho que 2 semanas, que ela já ia começar o tratamento hormonal e já queria fazer uma purificação. Eu falei, gente, não tem condição, não é assim. A gente vai ligar uma chave de limpa toxinas do corpo, funciona em 24 horas, não é assim. Não é assim. Então, o que a gente tem que mostrar e cada vez mais estimular essas mulheres que querem engravidar, é preparar antes. No mínimo 3 meses, o ideal 6 meses antes. Preparando esse corpo, limpando esse terreno biológico para a gente poder potencializar ao máximo esse organismo, esse sistema imunológico, né? Então, aí sim a gente consegue, né, de fato, colocar a programação fetal no seu potencial máximo. Né? Então, enfim, é muita coisa que dá para ser feita, né, Larissa, com a biofísica. Que você está fazendo é importantíssimo ser divulgado, porque a gente está vendo, assim, as crianças nascendo com diversas patologias que não era para acontecer. Não tem nada a ver com castigo, não tem nada a ver com essas coisas que a gente Foi Deus que quis, foi Deus que quis. Nada a ver. Né? Quando a pessoa fala. Todo mundo fala porque, assim, a gente tem um livre-arbítrio e a gente não domina homens, a gente domina a si mesmo. Então, tudo que está acontecendo hoje foi o avanço mesmo da indústria capitalista, de tudo. Então, nós estamos sofrendo consequências de como que o mundo foi programado. Então, infelizmente, os bebês estão nascendo pagando um preço que não era para acontecer. Então, a Justamente. gente poder evitar uma coisa dessa, limpar o nosso organismo, tendo consciência disso, nenhum dinheiro no mundo paga, gente, de ter um bebê saudável. Porque depois isso vai ter um problema nos futuros anos para toda a família, que poderia ser evitado. Eu até me arrepiei, que quando fala nisso eu me arrepio. E eu falo isso, por exemplo, meus 2 filhos, né, os mais velhos, nunca voltaram para o hospital depois que nasceram. Nunca tomaram antibiótico. Olha, gente. E quando eu falo isso, não é porque eu sou nutricionista. Não é isso. Isso é acessível a todos.
desde que essa mulher entenda que ela precisa se cuidar antes da gestação, ou seja, se cuidar a vida inteira, né? E respeitar esse período de gestação, período mínimo de 1000 dias. Eu vi esses dias uma gestante que logo que pariu no hospital, ela pediu um McDonald's, porque ela não comeu a gestação inteira, ela queria comer depois do parto. Mas não se lembra que toda essa química vai passar para o leite, vai passar para o bebê. Para o bebê. Então, ou seja, é esse cuidado que a gente vai trazer tantos benefícios para esse bebê e para a família inteira, que é fantástico, não tem preço que pague isso, é uma coisa linda. Então, isso é precioso, aos meus olhos eu acho que é precioso. Ainda mais no mundo de hoje que é dito normal, crianças alérgicas, problemas respiratórios, autismo. Não. Isso é o estilo de vida da família que vai determinar se essa criança vai nascer assim. A gente hoje já tem estudos mostrando que filho autista, mãe autista. A mãe tem um grau de autismo. Então, ou seja, como que estava o nível de toxinas dessa mãe antes de engravidar. Exatamente. Então, isso tudo que a gente precisa aí, esse trabalho de formiguinha mostrando o quão é importante a gente estar purificando o organismo para a gente conseguir ir melhorando a nossa próxima geração. Exatamente. Porque a gente está aqui para mudar essa história, né? Não colocar a culpa na genética o tempo inteiro. Ah, genética, vou ter diabetes mesmo, vou ter câncer mesmo. Não, está nas nossas mãos. A nível emocional, da gente bloquear aquilo, que realmente aquilo não vai ser para a gente. A nível bioquímico e biofísico. Isso está nas nossas mãos. Exatamente. É 2%, gente, que hoje a epigenética nos mostra que essa carga hereditária, ela tem um domínio sobre o nosso organismo de 2%. 98% nós podemos modificar a partir do momento que a gente modifica o meio. O que é o meio? O estado do nosso organismo no geral. A partir do momento que a gente modifica os nossos hábitos e principalmente, que tem que ser falado, que eu fiz uma live na semana passada, uma outra nutricionista que eu sou apaixonada, a doutora Melina, que ela mostrou um artigo para a gente dizendo que as nossas emoções, elas modificam totalmente as nossas mitocôndrias, a energia do nosso organismo. Como é que aquele nutriente vai ser desenvolvido? Então, isso é o quê? Toda vez que a gente deseja algo ruim para alguém, que a gente assiste uma notícia ruim, a nossa mente, eu como psicanalista, eu digo com propriedade, ela não distingue ficção de realidade. Tudo que eu desejo para o outro não existe. Quando eu olho para alguém e eu falo uma palavra, eu desejo um sentimento ruim, aquilo vai acidificar todo o meu organismo. Aquilo vai fazer com que eu tenha produção exagerada de radicais livres, que vão me envelhecer, que vão roubar os nutrientes do meu corpo, que vão roubar a oxigenação do meu corpo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, essa parte psicossomática, essa parte emocional, isso tem que ser colocado em prática, a gente tem que começar a olhar isso de uma outra maneira. E isso está nas escrituras, né? Jesus deixou tudo isso para a gente, só que a gente não consegue interpretar. É o verbo que se fez carne. Então, a biofísica, ela mostra o quê? A frequência dos alimentos, das palavras. Porque tudo que a gente come, gente, o medicamento que a gente toma e a suplementação que a gente ingere, ela vai virar uma informação no nosso organismo. A biofísica é isso. É como que o nosso corpo interage através das sinapses, porque tudo, no final das contas, vira energia. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente ter uma saúde realmente saudável. E a biofísica, como ciência multidisciplinar, ela nos proporciona aparelhos. Que a gente vai conversar com a doutora Mônica, já fez essa especialização, eu já fiz essa especialização na biofísica quântica. Que são aparelhos de eletricusão que conseguem retirar isso do nosso organismo. Conseguem retirar esses tóxicos e conseguem ajudar um órgão nosso que não esteja funcionando, começar a funcionar melhor, começar a se reajustar através do momento que a gente vai tirando esses fatores causais. Então, hoje, nós temos a tecnologia a nosso favor. Se não fosse a tecnologia, a gente não estava conversando agora. Isso são rádios. A questão eletromagnética, a questão da ressonância, a questão do raio-x, tudo tem a mesma tecnologia. E hoje, graças a Deus, isso está chegando para o tratamento na área da saúde. E sendo que em outros países já existe há muito tempo. Mas agora no Brasil está chegando e as pessoas têm um preconceito porque foi gerada uma crença na questão de chegar no médico e tomar um remédio. Mas não funciona mais. Se funcionasse, ninguém estava mais doente. Se funcionasse, nós teríamos passado por esse momento que estamos passando há 2 anos com imunidade e com saúde. Não é isso que os números nos apontam. Então, existe algo acontecendo por trás dos bastidores. E o que está acontecendo é realmente o que nós estamos conversando aqui. E o bom de tudo isso é que existe sim uma solução. Existe sim ferramentas. E a gente, com conhecimento e com os tratamentos que estão revolucionando realmente a nossa saúde, a
a gente consegue proporcionar resultados realmente satisfatórios. A gente consegue mudar o cenário da doença. Porque o nosso corpo foi projetado para isso, para ser saudável. É identificar o que está acontecendo. E isso é de uma forma individual. Realmente, fórmulas prontas não servem mais. Medicamentos prontos não servem mais. O que servem mesmo é uma mudança mesmo de mentalidade e de entendimento do que está acontecendo. A gente trazer essa autorresponsabilidade. Eu até dei um exemplo na outra live, falando essa questão do bisfenol, autismo, as pessoas cada vez mais inflamadas. Um canudinho só que você toma, gente. Um refrigerante que você joga aquele canudinho fora no lixo, ele vai ser decomposto, ele vai para o lençol freático, a gente vai tomar banho de veneno. Então, existe um ciclo que está tudo interligado. Tudo está interligado, a gente precisa ter esse raciocínio da autorresponsabilidade na questão do exemplo da mãe que está amamentando. Quando a gente é responsável por outra pessoa, o meu eu, ele perde o significado. Naquele momento, eu estou com uma outra pessoa, meu filho. Então, eu preciso fazer coisas que eu não faria, mas por ele, pela saúde dele, por aquele ser que depende de mim, que a autorresponsabilidade é toda minha. Então, o que eu vejo é uma questão realmente de consciência. A gente entender como que a gente tem participação direta nas coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente não consegue entender que nós estamos co-criando as situações e as doenças, porque isso não foi ensinado pra gente, porque não tem profissionais que chegam pra gente e falam, olha, você realmente tem esse diagnóstico, mas você não é isso, você está assim por isso e isso. Mas a gente fazendo isso, você vai voltar a ser um organismo saudável, um ser humano perfeito, como você foi programado para ser. Porque a ciência já mostra isso. Isso é real, isso não é achismo, isso não é que me contaram ali. Isso é cientificamente comprovado. Nosso corpo se autocura de tudo. Se eu plantar agora uma sementinha aqui no chão, ela vai nascer, mesmo que eu colocar o pé em cima. Porque essa energia vital está circulando no meu corpo, nos animais, nas plantas. E nosso corpo está programado para isso. Agora a gente precisa entender o que é que está bloqueando. Seja a nível nutricional, seja a nível de intoxicação, seja a nível psicossomático. O que eu falo muito com os pacientes, doutora Mônica, que quando eu tenho um paciente que tem alguma coisa muito que ele está guardando no coração, alguma mágoa, alguma coisa, a gente sabe que o nosso coração, ele que distribui, ele que faz a circulação, ele que distribui os nutrientes. Então, se a gente tiver com muita coisa no coração, gente, compromete a nutrição celular, compromete a oxigenação celular, compromete aquele corpo desinflamar. Porque existe algo que está bloqueando a energia dos nutrientes, do medicamento, de tudo está ali circulando. Então, a gente precisa entender essa integração, que está tudo interligado. E entender que nós temos, sim, a capacidade de mudar qualquer coisa na nossa vida. Seja doença, seja problema com a família, não interessa. É só a gente decidir e buscar as ferramentas e desejar. Quando você deseja a cura, as pessoas chegam até você para te mostrar. Agora, quando você tem aquela crença de que realmente um médico vai te dar um comprimido, que você vai trocar a sua alma de lugar, não dá mais. O que aconteceu nesses 2 anos nos mostrou que a gente precisa aprender. Então, a gente está tendo aqui humildade, o quê? De oferecer aquilo que a gente aprendeu. De mostrar que isso revoluciona vidas, sim. Que isso cura pessoas, sim. Ainda bem que eu não tenho CRM e ficar com medo de falar de cura. Você pode falar. É real. Mas, Larissa, em breve eu vou rasgar o meu CRN. Sabe por que eu vou rasgar meu CRN? Porque hoje, com toda essa informação da biofísica, que eu vejo que é gigantemente transformador, eu quero também poder falar livremente. Então, não quero mais nada me prendendo. Não pode, eu não posso ficar aprisionada a um CRN de forma nenhuma. Isso em breve vai acontecer. Você falando da questão emocional, eu estava lembrando da medicina chinesa, que eu sou apaixonada também, e a medicina chinesa nos dá muitos ensinamentos. Muitos. Eu atendi um paciente, que antes de atender o paciente, eu peço a foto da língua. Então, pela língua, eu já consigo interpretar mais ou menos o que está acontecendo. Aí, na hora que eu comecei a consulta, eu falei, fulano de tal, você teve Covid e está com alguns problemas emocionais, né? Possivelmente alguma briga aí no seu trabalho. Aí ele, como que você sabe? Aí ele começou a falar, realmente eu tive Covid no início do ano, e esse mês foi o mais estressante no meu trabalho. E aí ele estava se queixando de refluxo, problemas gástricos. Pela medicina chinesa, quando nós estamos nesse momento de muito estresse, questões emocionais que a gente não está colocando para fora, o trato gastrointestinal sofre demais.
Então, às vezes, a pessoa está ali com refluxo há muito tempo, aí vai no médico, toma aquele remedinho famoso, que eu não vou falar o nome aqui, Sim. terminado em Zol, e acha que vai resolver. E, na Aham. verdade, a gente precisa trabalhar aqui o emocional desse paciente. Né? Falando aí de um paciente que está tentando emagrecer, mulheres, né, que tem um trabalho muito estressante, que suga demais a vitalidade dela, chega em casa, briga com o marido, aquela vida estressante. A mente dela está muito sobrecarregada e ainda ela não consegue dormir porque a mente trabalha demais. Pela medicina chinesa, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar o baço dela, essa mulher vai aumentar a umidade, não vai emagrecer, retenção de líquido e por aí vai. Então, só complementando o que você disse da emoção. E é por isso que hoje, Larissa, diante de tudo que eu venho estudando, eu me enxergo muito mais terapeuta do que nutricionista. Aham. Porque se a gente ficar só com a visão da nutrição, não vai ter resultado. Eu não tenho medo de falar isso, é real. Porque eu preciso entender um pouquinho, eu não sou psicóloga, realmente não vou entender dessa área, mas eu tenho que entender um pouquinho dessas emoções do meu paciente para saber direcionar para o profissional certo. Sim. Então, eu preciso orientar meu paciente dessas questões emocionais, eu preciso saber se esse paciente está brigando no relacionamento, como que está o ambiente, se assiste muito jornal com essas notícias ruins, se fala muito palavrão, a religião, se tem crença ou não, se é uma pessoa muito negativa. Isso não é misticismo. Não. Cada vez mais eu vejo completamente isso. Um paciente, eu atendo muitos casos de doença autoimune, agora estou diminuindo, que estou focando mais em mulher, mas o paciente, quando chega com uma doença autoimune grave, ele tem que acreditar na cura dele. Claro. Então, ele tem que chegar com esse emocional, né, de acreditar. Mas, de fato, se ele tem essa mentalidade negativa, pesada, que você vai ser mais um profissional que ele está passando, não vai ter solução, nem com a biofísica. Porque tá tudo unido, o emocional. Então, eu vejo que isso é fantástico. Tem que ter esse profissional habilitado para ajudar esse paciente nesse lado também. Exatamente. Para ir mostrando para ele aquelas situações que só ele pode resolver. Aquelas coisas que só ele pode mudar o significado. Porque o que eu digo sempre? A dor é inevitável. Você ter uma dor de alguma coisa que te decepcione. Mas o sofrimento, o que você vai fazer com aquilo, ele é totalmente opcional. Porque é mudança de significado. É você realmente mudar o significado. E focar o quê? Sempre na solução. Aconteceu um problema, dinheiro, traição, não interessa o que for. Não interessa. Foca o quê? Em resolver. Primeiro agradece e resolve. Agradece, por quê? Porque se você colocar aquilo no coração, o que vai acontecer? Seu corpo vai inflamar, você vai gerar uma doença. Então, você escolhe não somatizar isso, não sofrer com isso por você. Para precaver você, para sarar o seu corpo. E é muito bonito quando a gente vê os vídeos. Tem um documentário que chama Quem Somos Nós, quem quiser assistir no YouTube, que mostra como que isso acontece, essa questão do significado, das situações que acontecem com você, quando a gente guarda. E a nossa mente é atemporal, não existe nem passado nem futuro, é tudo presente. Então, o que aconteceu às vezes lá atrás com a gente e que a gente não aceitou, está gerando gatilhos para que o nosso organismo adoeça hoje. Porque o emocional é sempre o gatilho inicial. Aí junta com a intoxicação, junta com a questão da falta de vitamina e a bagunça vai acontecendo, vai acontecendo. E o remédio realmente, ele não vai fazer a função dele sozinho. Ele pode o quê? Bloquear o sintoma, porque a gente tem que entender que eles são programados para isso. Medicação não foi programada para cura. Medicação foi programada para quê? A medicina ela precisa salvar vidas. Eu tenho um médico dentro de casa, sei como funciona. Você tem que chegar lá, ele tem que te dar algo para você fazer as suas funções. Você trabalhar, você sair de casa, para você não ficar ali presa. Para isso, vai resolver o seu problema. Agora, para tratar a origem, para reeducar você, para mostrar os fatores que te levaram a com que isso aconteça, não vai sair em raio-x, não vai sair em exame de sangue, não vai sair em exame de urina, não vai. Porque esse tipo de exame, eles não conseguem ver essas substâncias tóxicas. E mesmo que veja, aí às vezes o médico que não tem essa visão, tá dentro ali do número que é legal, ali no exame de sangue, então tá certo, mas não é bem assim, não. A gente lê os exames de sangue de uma outra maneira. Então são todos esses detalhes que vão fazendo com que a gente coloque toda a nossa expectativa fora
E a gente tem que trazer o olhar para a expectativa dentro. O que eu posso fazer hoje para ter saúde? Qual o hábito que eu tenho que mudar hoje para ter uma saúde? Então, é tudo você, é sempre você. Que nem a doutora Mônica falou, você pode ter uma suplementação de status de R$ 2.000. Se o seu organismo não está absorvendo, se você é aquela pessoa negativa, etc., você não vai absorver nada. Você podia estar tendo um suplemento de R$ 20.000, não interessa. Seu organismo é do mesmo jeito, o meu é, o da Mônica é, e a gente precisa o quê? Se conscientizar da nossa autorresponsabilidade no processo. É isso que eu bato sempre. Porque o que muda realmente a saúde e o que pode mudar o mundo é o conhecimento, da gente entender quem nós somos, como o nosso organismo realmente funciona, para que a gente consiga ter medidas no dia a dia que vão trazendo para nós a verdadeira saúde, que é a saúde espiritual e a saúde física, mas sempre vem da energia biofísica para a bioquímica. É o espírito, a alma, que é a mente e o corpo. É isso aí. Você estava falando, eu estava lembrando, você falando dos exames, que realmente a gente tem que ficar muito em alerta, né? Então, no geral, os pacientes vão ficar ainda presos à questão bioquímica dos exames, que não vai mostrar muita coisa. Quando eu comecei a pós-graduação em biofísica, né, estava ali começando com todo esse universo, eu fui presenteada em fazer o exame de microscópio de campo escuro. E ali, informações maravilhosas, com uma gotinha de sangue. E naquele período eu me recordo que eu estava viciada em comer pasta de amendoim. Ah, que delícia. Estava comendo pasta de amendoim todos os dias, Larissa, sempre à tarde com mamãozinho. Oh, saudade. E aí, eu não tinha nenhum sinal e sintoma de fungos. Nada. Nunca tive nada, nenhum sintoma de fungos. Mas quando foi colher o meu sangue que analisou no microscópio, foi detectado um fungo gigante no meu sangue. E aí eu assustei, falei, não é possível, eu não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma, nada. Como que ele está aí? E aí foi quando a ficha caiu. Epa, deve ter sido justamente desse período da pasta de amendoim que eu estava muito viciada, me achando super saudável. Pasta de amendoim, saudável, né, Larissa? Eu vejo isso super direto, saudável. Tá? Um monte de gente. Granola, enfim. E aí para você ver como é importante ter essa visão da biofísica, porque se eu olhar só como nutricionista, só bioquimicamente falando, nossa, a pasta de amendoim é fantástica, é maravilhosa, realmente os nutrientes são fantásticos, mas se a gente plantasse o amendoim, a gente colhesse ele e a gente mesmo fizesse a nossa pasta de amendoim bem novinha. O grande problema é esses grãos cheios de fungos, micotoxinas, ficam na prateleira anos e a gente vai lá e come achando que é saudável. Então, hoje, com essa visão da biofísica, hoje eu vejo que não é bem assim. Então, era um alimento que não era ressonante com o meu corpo, e eu estava comendo ele direto, porque eu aprendi que é saudável, é maravilhoso e é gostoso, realmente é gostoso, mas estava fazendo mal para o meu corpo. Estava fazendo mal. E eu me recordo que foi justamente o período que eu estava estudando muito sobre doenças autoimunes, e foi a primeira vez que eu fiz um exame meu de FAM, que eu nunca tinha feito um exame meu de FAM, e deu um FAM ativo, não muito alto, mas deu ativo. Ali eu assustei, falei, um FAM ativo? Que estranho! Então, ou seja, se ali eu não tivesse tido aquele conhecimento, aquela oportunidade, possivelmente eu iria desenvolver uma doença autoimune. Sim. E ali naquele período eu comecei um processo de purificação, eu fiz a limpeza do fígado e da vesícula, comecei os enemas, e o meu FAM está silenciado. Vou até fazer depois uma postagem sobre isso. O meu FAM silenciou, o que os médicos falam que isso é impossível. Exato. Quem ativa o FAM não vai ter o FAM silenciado. Para quem tem doença autoimune sabe o que eu estou falando. Então, ou seja, esse conhecimento já transformou a minha vida. Está transformando a minha família, e eu desejo do fundo do coração transformar a vida de todos, porque é muito triste quando você vê pessoas perdendo a vida, perdendo a qualidade de vida, perdendo a vida financeira. Sim. Porque não tem conhecimento, porque está indo em profissionais que não acreditam nisso. Então, por isso que eu sou cada vez mais apaixonada e grata a Deus por toda essa oportunidade de estar aprendendo, e com você eu aprendo sempre, suas postagens, cada dia que você posta eu aprendo, e isso é lindo, né, Larissa? Isso é lindo. A gente está na vanguarda, né, de trazer esse novo. E realmente é um trabalho de formiguinha, vai ser algo que vamos estar fazendo durante muitos anos, para poucas pessoas, mas aquele pouco que a gente vai fazer, coisas assim que vão ficar marcadas na vida dessa pessoa durante toda a existência dela. Porque os resultados realmente da biofísica são realmente que muitos acham que é milagre.
E nós sabemos que realmente é um milagre, mas da ciência, né? É o que a ciência está trazendo hoje, o que há milhares de anos Jesus deixou para nós, que é todo esse olhar da energia, né? Toda essa questão de estar olhando ali a raiz das coisas. E a raiz realmente, ela está na biofísica. A biofísica, ela antecede a bioquímica. Então, são esses fatores interferentes que não são estudados, que não são falados, que não são disseminados na área de saúde como um todo, porque não faz parte realmente da liga, né? Da matéria da formação desses profissionais. Com certeza. Então, tudo que a gente está falando é algo novo. Não adianta você chegar no médico e querer que ele valide, que ele chegue para você, isso, faça esse tratamento porque eu confio no tratamento. Não tem como um médico dizer algo que ele nunca viu, nem na formação dele e nem na carreira dele como médico em si. Então, na ISQP, a gente faz esses exames realmente, o OligoScan, que é fazer realmente uma ressonância ali de como que está essa célula, quais são os metais pesados que estão lá dentro. E são exames que são totalmente indolor. A doutora Mônica tem também a biorressonância para testar bem mais a fundo, é mais a fundo até que o OligoScan para ver detalhes de alimentos, se você está incompatível ou não está incompatível naquele momento. Então, crianças mesmo que sofrem para estar tirando sangue para fazer exame, nós temos hoje tecnologia que não precisa exatamente fazer isso. A não ser que a gente vê algo ali na biorressonância que precisa olhar de uma forma mais profunda, através de um médico realmente voltado, aí a gente integra. Então, são realmente ferramentas que vêm facilitar o diagnóstico para a gente, só que filtrar, dar mais clareza realmente ali na raiz do problema. E fora isso, os aparelhos, eles tratam isso. Por exemplo, fungo, uma bactéria mais resistente, um parasita ou um vírus. Nós temos aparelho de eletrofusão que quem quiser estudar a história da doutora Uda Clark, ela mostra isso, que são aparelhos de frequência, que conseguem fazer uma onda contrária naquele micro-organismo e conseguem fazer com que eles fiquem inativos no nosso organismo e com o tempo eles até deixam de existir com esses tratamentos. E são altamente efetivos. Não sou eu que estou dizendo. Gente, as pessoas pagaram vidas no passado para trazer isso para nós. Nós estamos o quê? Estudando, absorvendo conhecimento e replicando, integrando na nossa forma de tratar e dizendo para vocês que existem sim ferramentas que podem ajudar vocês no processo de homeostase, ou seja, no processo de realmente cura, que foi o que seu corpo nasceu para ser, saudável. É isso aí. E não é só a gente, né, Larissa, que está falando isso. Eu estava aqui pensando, hoje, um dos melhores spas do país trabalha com biofísica. Os melhores profissionais hoje, a nível da medicina integrativa, já estão aliados aí com a biofísica. Então, se a gente falar de vários profissionais de nomes grandes no país, já estão juntando forças com a biofísica, porque estão percebendo que realmente só a bioquímica a gente não traz tantos resultados. Então, está começando a crescer, graças a Deus. Tudo é questão de tempo. E tudo que a gente vem falando, que por enquanto ainda muitos profissionais acabam tentando desmerecer, lá na frente a gente vai ver o contrário. Foi como eu cheguei aqui na região, há 10 anos atrás, e eu vinha falando para os pacientes da suplementação de vitamina D, eu nunca me esqueço disso. E um profissional muito conhecido disse assim, essa nutricionista não sabe de nada, isso é besteira, para que fazer exame de vitamina D? Para que suplementar se nós vivemos num país tropical? E curioso que todos os congressos hoje mundial, isso aqui, já 9, 10 anos, fala nisso. Então, ou seja, a gente tem que desconfiar desses profissionais que acabam desmerecendo esse conhecimento, porque isso mostra que são profissionais que não estudam, não se atualizam. Né? Porque essa informação está aí para a gente em todos os congressos, já começa a ser falado de tudo isso. Os congressos que ainda não falam, justamente são congressos que a gente sabe que é pago, a gente tem que falar isso, a gente sabe que é. Então, por exemplo, a gente que tem marido médico, a gente sabe que é uma coisa muito gigante em cima desses profissionais, a nível financeiro. Então, ali só vai sair artigo científico do que é interessante para eles. Infelizmente, isso existe de forma gigante. É uma grande pena. Mas estamos aí, Larissa, com essa missão linda e vamos ganhando força, em nome de Jesus, crescendo cada vez mais e ajudando pessoas. Isso eu tenho certeza. O que mais trava assim, os profissionais é quando você vai estudar biofísica, a gente tem que levar em conta que a biofísica é o nosso lado energético.
que é o nosso lado espiritual. E existe muita crença, né, na questão de ver o nosso corpo como um ser eletromagnético. Então, a biofísica, ela faz com que a gente olhe para setores da nossa vida que até então a gente não quis olhar. Ou que a gente foge de olhar, que a gente foge de cuidar. Então, eu vejo que há uma resistência muito grande, porque a biofísica, ela traz uma ciência que chama física quântica, que é a ciência que trouxe para nós que a espiritualidade, ela é real. E a espiritualidade é a nossa realidade, é a natureza do nosso organismo. Nós somos seres eletromagnéticos. Então, muitos profissionais, eles não querem aceitar essa ciência e muito menos estudá-las, porque isso é opcional. O profissional, ele se capacita ou não, ele tem livre-arbítrio, como todos nós, de entender essa ciência ou não. Mas só que ela nos depara com o conhecimento mais glorioso que qualquer ser humano deveria ter desde que nasceu, que é o conhecimento da nossa real natureza, que nós somos seres espirituais. Então, essa questão, por isso que é a cereja do bolo, é ali aonde tudo acontece. Porque é realmente do verbo que se fez carne, nós somos eletromagnéticos. Então, quando a gente olha para a biofísica quântica, que é uma ciência multidisciplinar, mas que tem como base a física quântica, a gente vai ter que se deparar com essa realidade espiritual que muitas pessoas não querem aceitar. Então, há uma transformação muito grande na mentalidade desses profissionais, porque não há como você se render a Deus estudando biofísica, não há como. É você olhar assim, como Deus é maravilhoso, como que isso é real. Meu Deus, como eu não consegui enxergar isso. É algo que todos os profissionais que estudam, eles ficam assim, maravilhados, eles ficam em êxtase, porque é lindo estudar isso. É lindo você ter uma ciência que te comprova isso. Então, o que eu falo sempre para os meus pacientes, o que eu vejo que hoje, antes a gente tinha como fé acreditar ou não na biofísica. Hoje em dia eu não vejo mais a questão da fé em si. Eu vejo que é uma questão científica, que não há mais contestação. Não há como você dizer que 1 mais 1 não é 2. É matemática, acabou. É a mesma coisa. Física quântica, espiritualidade, biofísica. Não há como a gente negar a nossa real natureza em sermos um espírito. Uma natureza espiritual, mental e física. A medicina chinesa nos mostra também maravilhosamente bem. E outras também, né? Que nos mostram isso. Então, é isso que há muitos bloqueios. Então, o que eu deixo aqui é que vocês procurem profissionais realmente que queiram, que estejam abertos a esse tipo de conhecimento, para que eles possam tratar a natureza original de vocês, tendo resultados que vocês foram programados para ter, que é uma saúde com excelência. Temos certeza disso. Não aceitem nada menos do que isso. Porque foi para isso que todos nós nascemos. Para ter saúde e saúde em abundância. Amém. Amém. Lindo, isso mesmo. Maravilhoso, Larissa. Então, eu te agradeço, Mônica, por estar aqui compartilhando todo esse universo que estamos encantadas, né? E agradecidas por fazer parte dessa questão da biofísica. Dizer para vocês que estamos disponíveis e que, se Deus quiser, muitos profissionais também vão ter acesso a esse conhecimento e que isso só tende a crescer. Em nome de Jesus, isso aí. E o recado que eu deixo mais uma vez, porque eu sei que entrou gente depois, se você conhece alguém que tem uma doença grave, câncer, doença autoimune, que está gastando tanto dinheiro em tratamentos que você não vê resultado, busque um profissional que trabalha com biofísica, gente, eu falo isso sem medo. Busque um profissional correto, que vai ajudar vocês, de fato, a regenerar esse corpo, a limpar esse terreno biológico e a, de fato, ver uma saúde com mais vitalidade. Esse é o meu recado. Foi um prazer, tá, Mônica, receber você. E eu que agradeço. Espero que a gente esteja mais vezes juntas. Se Deus quiser, no futuro, vamos fazer um congresso. É um desejo muito grande meu e do meu marido que a gente faça um congresso de biofísica quântica, para que as pessoas realmente tenham acesso a esse conhecimento. Eu tenho certeza que isso vai acontecer em breve. Viu? É isso aí. Tamo junto. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Fica com Deus, doutora Mônica. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.